Ben 10 é um dos maiores heróis de toda a ficção. Com a capacidade de se transformar em mais de 1 milhão de alienígenas, ele já salvou o universo diversas vezes, cara. Todos nós amamos o Ben Tennyson, né? No meio de tantos alienígenas, né, existem aqueles que são alguns mais inteligentes, os mais rápidos, os mais versáteis. E também existem aqueles que são muito fortes fisicamente, cara. Alguns aliens possuem uma força bruta tão grande que só de aparecerem já conseguem fazer os seus inimigos tremerem de medo. Outros traumatizaram seus oponentes com as surras, né, que eles deram nesses inimigos. E é por isso que eu decidi reunir aqui nesse vídeo os 10 alienígenas do Ben 10 mais poderosos, né, temidos pela força bruta, pela porrada. Mas lembrando que isso não é um nível de poder. Eu apenas listei esses alienígenas aqui e vou explicar cada um deles pra vocês. Para começar, em 10º lugar aqui temos o Macaco-Aranha. Em Ben 10 Força Alienígena, o Ben acabou tendo o seu Omnitrix atualizado, e com isso ele recebeu um novo conjunto de aliens totalmente diferente da formação clássica. Um desses aliens era justamente o Macaco-Aranha. A princípio você pode não dar muito valor para ele, afinal, por fora, ele parece um simples macaco, mas a realidade é outra. Apesar do seu pouco tamanho, o Macaco-Aranha é um alienígena extremamente forte. Um exemplo disso acontece quando os heróis, né, encontraram o Simian, um alienígena da mesma espécie do Macaco-Aranha e que derrotou facilmente mais de 7 DNA aliens com simples socos e chutes, coisa que até o Kevin, com a sua super força, estava tendo muita dificuldade para fazer. E vale lembrar também que quando o Ben se transforma, ele tem acesso ao ápice daquela espécie alienígena. Tanto que com esse alien, o Macaco-Aranha, o Ben 10 já segurou um poste e bateu no Kevin Supremo como se ele fosse uma bola de beisebol. E o Kevin Supremo é um inimigo bem grande e pesado, então fazer isso não é pouca coisa não. Se o Macaco-Aranha, sendo apenas um simples macaco, já era alguém incrivelmente forte, na sua forma suprema, né, o Macaco-Aranha Supremo, todos os seus atributos são ainda muito aumentados. Pra quem não se lembra, na temporada de Ben 10 Supremacia Alienígena, o Ben pega o Super Omnitrix do Albedo e ganha então acesso a várias novas formas, as formas supremas. Nesse novo modo, o Super Omnitrix evolui o alien em questão em milhões de anos no futuro, fazendo com que eles desenvolvam novas habilidades. Então, o que era apenas um macaco-aranha, né, passa a ser um enorme gorila muito mais rápido, ágil, ameaçador, mas principalmente muito mais forte fisicamente. É um alien que, seja usando seus braços ou as suas patas de aranha, ele vai ser muito forte. Número 9, temos o alien Blocks. Além de ser um alien muito versátil por poder moldar, né, o seu corpo como se fosse um boneco de Lego, o Blocks já demonstrou ser bem forte fisicamente. Tanto que ele era capaz de arrancar e levantar grandes rochas. Já conseguiu também arremessar o Arghost revivido com apenas um soco, cara. E o Arghost revivido possuía partes de vários cryptids, né? E ele era bem poderoso também dessa forma. E um episódio que comprova também ele ter uma força tão grande, né, foi quando ele segurou um trem em movimento em cima das suas costas. Um trem já é pesado, agora imagina em alta velocidade. Ele pode até não ter muito destaque na animação, mas é sim um alien bem forte fisicamente do Ben 10. Número 8, temos agora o alien chamado de Rat. Por ser da espécie dos apoplexianos, né, o Raft é um alienígena que preza pela violência e pela força bruta acima de tudo. Esse é um alien que podia destruir concreto com muita facilidade, levantar grandes rochas, abrir tanques de guerra dos Cavaleiros Eternos, usar os seus músculos para dar grandes saltos, capotar um carro para usá-lo de escudo e muito mais. Uma verdadeira fera. Mas sem dúvidas, os seus maiores feitos de força foram derrotar Manny, que apesar de não ser um tetramando de verdade, ele ainda era muito forte fisicamente, um ótimo lutador e até igualava forças com o próprio Raft. E ele também conseguiu entrar forçadamente na barriga do rei Jarrett, né? Se libertou ele do seu estômago e quebrou-lhe os dentes com muita facilidade desse ser. Tudo isso, como eu falei, na pura força bruta. E lembrando, cara, o Jarrett era uma espécie de ogro gigante. A força que esse cara deveria ter em sua boca era absurda. Mas pro Raft, como eu disse, isso não significou nada. Seguindo o próximo alien, temos Bullfrog. O Bullfrog é uma transformação da espécie incursiana, uma raça de sapos humanoides conquistadora de mundos, cara. Você imagina você ser conquistado por sapos? Foda. É dito que eles naturalmente já são bem mais fortes do que um ser humano. Até mesmo os sapos na vida real, cara, tem uma baita força nas suas línguas.
Mas como eu disse anteriormente, o Ben pode acessar o ápice daquela espécie. E isso fica bem aparente quando você vê ali que o Bullfrog é muito alto e forte, enquanto os soldados que ficam por ali em volta dele são pequenos e magros. Ninguém vai passar fome nesse país. E essa grande força do Bullfrog já foi demonstrada em alguns momentos, como quando ele lutou contra os monstros Lula do Vilgax, né? Os mesmos monstros que podiam arremessar e levantar carros, e também deram grandes danos ali a toda a cidade, os prédios, as construções. Ou então quando Ben, com esse alien, conseguiu segurar a logo da torre do Billy Billions, né? Que estava caindo ali em alta velocidade e parecia ser muito pesada. Mas sem dúvidas o seu maior feito foi quando ele conseguiu segurar uma broca muito pesada antes que ela caísse no chão e esmagasse ali as pessoas. E tudo isso apenas utilizando da sua língua de sapo. Próximo alien do nosso vídeo aqui temos o Fogo Fatuo. Sendo o principal substituto do Chama na temporada de Força Alienígena, o Fogo Fatuo pode até não ser lembrado como um alien muito forte fisicamente, já que na maioria das vezes em que ele aparecia, ele usava os seus poderes de fogo ou utilizava da sua super regeneração. Mas em alguns raros momentos, o Fogo Fatuo já demonstrou ter uma enorme força física. Através das suas fortes raízes, né, que ele liberava pelo chão, ele já se mostrou capaz de abrir grandes buracos no solo, imobilizar e derrotar oponentes como os Cavaleiros Eternos e os Dane Aliens. Até mesmo conseguiu escapar de um portal do Nulificador, que estava sugando ele muito rapidamente de uma força muito forte. Mesmo assim, você pode até pensar que ele não seria um dos aliens mais fortes fisicamente, mas o que garante a ele, né, estar nesse vídeo aqui, é o fato de que ele sozinho já teve força para derrubar uma torre gigante. É claro que ele teve muito esforço, né, ele fez muito esforço, mas ainda é um baita de um feito de força física. Número 5, temos o alien Armatu. Mesmo antes de adquirir o DNA do Armatu, a sua aparência grande e robusta já indicava que esse seria um alien bem forte. E realmente a sua aparência faz jus à sua força física, já que a gente já viu esse alien, né, sendo utilizado para demolir castelos inteiros, né, dos Cavaleiros Eternos. E quando esse alien foi para a mão do Ben 10, essa força continuou, pois ele utilizava essa transformação para derrubar paredes com apenas um soco, arremessar enormes robôs com facilidade e até mesmo criar grandes buracos abaixo da terra. O Armatu era tão forte fisicamente que igualava forças até mesmo com o Kevin Supremo. E para vocês terem uma real noção do poder do Armatu, quando o Ben conheceu o Andreas, o Kevin afirma que nem mesmo as vinhas do Fogo Fatuo seriam capazes de segurar um canhão AR-9, uma bomba capaz de detonar 8 quarteirões. Mas o Andreas, naquele momento, com essa transformação, tinha força o suficiente para absorver o impacto dessa bomba. Ele ficou gravemente ferido, mas o bicho era tão forte que não morreu na explosão. Então, além de uma baita força física, também tem uma baita de uma resistência. Próximo alien, temos agora um bem famoso, Quatro Braços. O Quatro Braços é um alienígena da espécie dos Tentramandos, né? Uma raça guerreira que valoriza muito a força física e habilidades de luta. Desde quando era criança, o Ben 10 já se mostrou capaz de levantar enormes vigas, carros, ônibus com diversos passageiros e já foi capaz de lutar contra um mamute. Lutou contra robôs, né, do próprio Vilgax e por aí vai. E como já foi mostrado, os alienígenas do Ben 10 acompanham também a sua idade. Então, quando temos ali o Ben 10 mais velho, tinha um quatro braço muito maior e mais forte fisicamente, né? Mais forte ele vai ficando. Tanto que quando criança, o Ben 10 tinha dificuldades para lutar contra o Vulcanus, né? Um cara que é sim extremamente forte também, mas não é um dos vilões mais fortes do Ben 10. Já em Ben 10 Omniverse, o Ben estava tão forte e habilidoso que ele foi capaz de vencer uma luta contra a princesa Loma, né? Que era a princesa da raça do Quatro Braços, a princesa dos Tetramandos. E vale mencionar também que os Tetramandos, cara, fêmeas, são naturalmente mais fortes do que os machos. Esse é um alien que na força bruta e no combate físico é bem difícil de ser superado. É um dos mais fortes fisicamente do Ben 10. Próximo alienígena do Ben 10 temido pela sua força física, temos agora o Enormossauro. Se o Enormossauro na sua forma base conseguia ser extremamente forte e poderoso, podendo igualar forças até mesmo com os soberanos, que são seres com uma força assim muito acima da média, o Enormossauro Supremo consegue ser ainda muito mais forte. Tanto que o Albedo, utilizando o Enormossauro Supremo, arremessou o Enormossauro normal a metros de distância com apenas um soco. E também já conseguiu outros feitos, como escapar de um feitiço ali do ser que estava em posse da runa Alpha, que era um amuleto mágico muito poderoso. Sem contar também, pessoal, que quando o Enormossauro aumenta sua estatura, além de ficar muito mais resistente, ele fica muito mais forte do que ele já era antes, né? É uma das grandes habilidades dele. Tanto que ele tinha força suficiente para segurar um viaduto nas costas. Ele também já conseguiu bater em outros seres poderosos fisicamente, como o Doutor Animal, né? Que estava na sua forma mais poderosa. Olha para a aparência dele, cara. Um dinossauro alienígena cheio de músculos que pode ficar ainda gigante. Próximo alienígena do Ben 10, temido pela
força bruta, temos o Atômico. Desbloqueado acidentalmente pelo Asmodee em Omniverse, o Atômico é muito lembrado pelo seu grande poder nuclear. E realmente, ele tem um poder esmagador. Mas o que não é muito comentado é sobre a sua força física, que é uma das maiores já apresentadas. Em sua primeira aparição, o cara simplesmente foi mais forte fisicamente do que, cara, o Enormossauro Supremo do Albedo. E também foi mais forte do que o Macaco-Aranha Supremo, então faz ele um dos aliens do Ben 10 aí mais temidos pela força bruta. O cara é insano. E depois, ele ainda consegue bater de frente por um breve período de tempo ali com o Malgax, que era o Vilgax, né, fundido ao vilão Malwar. Esse era um inimigo tão poderoso e tão forte fisicamente que ele conseguiu arremessar, cara, o diamante da superfície do planeta até a Lua com apenas um único soco. Olha o nível. E pro Atômico ter conseguido bater de frente com ele tem que ser muito forte fisicamente. Em primeiro lugar, né, mas no nível de poder, temos o Gigante. Querendo ou não, acho que seria realmente o mais forte fisicamente do Ben 10. O Enormossauro pode até ser um cara muito forte, mas toda essa força nem se compara à gigantesca força física do Gigante. Se o Quatro Braços tinha dificuldades para lutar contra os robôs do Vilgax, aqui o Gigante podia acabar com eles simplesmente pisando em cima. Tanto que ele tratou o próprio Vilgax como se fosse um bonequinho, cara, e o arremessou pro espaço. Esse é um alienígena do Ben 10 tão forte fisicamente que quando o Ben 10.000 se transformou nele, ele derrotou o Kevin 11.000, cara, como se o Kevin fosse um inseto. Em feitos de comparação, o Gigante já derrotou o Enormossauro Supremo com um simples tapinha. Indiscutivelmente, a sua força física é uma das maiores. E se você acha, cara, que o Gigante já é um alien muito forte, é porque você não viu o Gigante Supremo. É o quê? Ao evoluir nessa forma, né, o Gigante, o Ben 10 consegue ficar muito maior do que o Gigante jamais foi. A sua força física era tão grande que o Ben já conseguiu derrubar o Diagon, um demônio interdimensional dezenas de vezes maior do que o próprio Gigante. Ele pode até não ter vencido ali a luta contra o Diagon, afinal, esse é um dos vilões mais poderosos de todo o universo do Ben 10. Mas você ter força física para conseguir subjugar, derrubar e jogar esse cara pra longe, não tem nem comparação. Mas aí, gostou desse vídeo do Ben 10, cara? Eu pretendo fazer mais, só que vocês têm que comentar aqui embaixo, me sugerir outras ideias e deixar muito like nesse vídeo, fechou? Espero que amanhã, hein? Valeu!